Olá, meus irmãos, que o Senhor mesmo mais uma vez nos abençoe nesse tempo que vamos passar juntos por meio desse vídeo, que seja de grande bênção para a nossa vida, para que sejamos apacentados pelo Senhor por meio da sua palavra. A minha oração para que Deus mais uma vez fale aos nossos corações, mova nossos corações para Ele mesmo, de maneira que nós possamos tão somente fazer a sua vontade, e a sua vontade é que sejamos com certeza bem alimentados pela sua palavra também nesta noite. Quero ler com os irmãos a partir desse momento, Atos capítulo 1, versículo 14. Vamos para a leitura. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O Senhor nos abençoe por meio da sua palavra a partir deste momento. Desde já faço a seguinte pergunta para todos nós: como está a nossa vida espiritual? Temos uma resposta bem coerente, conforme a leitura que acabo de fazer, para a pergunta que temos aqui diante de nós, para a nossa pregação, mensagem e outras declarações semelhantes que virão também. Como está a nossa vida de oração? É bem verdade que Deus sabe muito bem como vai nossa vida de oração. E nós devemos ter consciência clara para todos nós como realmente vai nossa vida de oração. Meus amados, vimos quarta-feira passada que Daniel tinha o bom hábito, como judeu, não é? De fazer suas orações 3 vezes por dia. Ele tinha o costume de assim fazer. Vimos isso quarta-feira passada. Meus irmãos, será que em algum momento temos orado à semelhança de Daniel? Se não 3 vezes por dia, mas pelo menos orando. Isto é, se não temos orado 3 vezes por dia, mas que pelo menos possamos orar no dia, que possamos levantar nossas vozes a Deus em oração, buscar a presença do Senhor para o nosso alimento e fortalecimento por meio dessa ferramenta espiritual, graciosa, que Deus mesmo dispensou sobre cada um de nós. De fato, meus irmãos, não se tem uma regra, isso é verdade, no que diz respeito de quantas vezes devemos orar por dia. No entanto, que possamos orar dia após dia. Mesmo que não tenhamos sobre nós uma regra de se orar 3 vezes por dia ou mais do que isso, como tinha o costume judaico no contexto e na época de Daniel, que nós possamos ter pelo menos o bom hábito de orarmos no dia ou todos os dias para a glória de Deus. Ele mesmo irá mover nossos corações para tal, para que por meio dessa prática, dessa dinâmica, por meio desse envolvimento nessa esfera espiritual das nossas vidas, possamos ter, meus amados, a alegria, o prazer, a honra, o privilégio de orarmos ao Senhor todos os dias, falarmos com Deus por meio da oração, o qual trará, com certeza, uma situação satisfatória na área espiritual e relacional com Deus para a vida de todos nós. Então, que possamos, pelo menos, a cada dia, orarmos ao Senhor, tá certo? Muito bem, quando nós pensamos nessas verdades, também logo tenho aqui uma outra pergunta para a nossa reflexão, como a primeira que fiz agora há pouco. Como está sua dinâmica de oração? Você lembra que agora há pouco a pergunta que eu fiz foi exatamente essa: como está a nossa vida de oração? Não é? De uma forma ampla. E aqui de uma forma muito pessoal, como está a sua dinâmica de oração? Isto é, como anda o seu dia a dia de oração? Como anda a sua vida de oração? Como anda o seu relacionamento com Deus por meio da oração? Por isso, como está sua vida, sua dinâmica de oração? É importante todos nós termos uma resposta plausível e totalmente bíblica diante de Deus. Que possamos entender que é uma necessidade de orarmos, meus amados, em todo o tempo e oportunidades que temos em vida. Porque oramos ao Senhor em vida,
porque depois que partirmos não haverá mais necessidade de orarmos ao Senhor, porque estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto estivermos neste mundo, nessa terra, ainda neste corpo, nós temos o dever e temos que ter o bom senso de orarmos dia após dia diante do Senhor. Temos dado crédito a esta virtude que nos aproxima de Deus e que nos fortalece? Precisamos indagar o nosso coração a respeito desta pergunta, porque precisamos de fato e verdade darmos crédito com certeza esta nobre virtude, esta virtude graciosa, poderosa, que emana do coração de Deus para o nosso coração, para que buscamos a sua face em oração, entendendo que desta forma, usando esta ferramenta, esta virtude, temos a boa consciência que desta forma iremos nos aproximar de Deus, iremos nos fortalecer por meio da mesma. Pois é através da oração que nós falamos com Deus, expondo diante dele nossas queixas, temores, necessidades, nossas incertezas e etc. É no uso desta ferramenta, é no uso desta virtude que Deus mesmo dispensou sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, para que possamos fazer uso da mesma, e bom uso, para a glória de Deus. Porque é por meio dela que, de fato, meus amados, nós expomos diante de Deus tudo aquilo que diz respeito a queixas, temores, necessidades e nossas incertezas, principalmente nesse tempo de hoje, nos dias atuais, que é de grandes incertezas para tantas coisas. Por isso nós temos o privilégio de termos essa virtude, de usá-la diante do Senhor, para a glória do seu nome e para, meus amados, trazer sobre nós refrigério, trazer sobre nós direção, trazer sobre nós a resposta de Deus para esse tempo presente, para que nossos corações possam descansar totalmente no Senhor e para o louvor da sua glória. É através da oração que fazemos nossas petições, súplicas e ações de graças diante do Senhor. É por meio dessa mesma ferramenta da oração que assim nós procedemos, que assim nós fazemos uso, não é, das petições, súplicas, ações de graças diante do Senhor, usando essa ferramenta oração. Esta graça de Deus, esta virtude de Deus que tem sido realmente algo que temos fazer uso dela para nosso fortalecimento, para nosso, no que diz respeito à nossa dependência de Deus. É dessa forma que nós revelamos a nossa dependência de Deus quando nós vamos a Ele por meio desta ferramenta tão útil e tão necessária para a vida de todos os filhos de Deus. Também é através da oração que estreitamos nosso relacionamento com Deus. É por meio da oração que nós verbalizamos diante de Deus, nós conversamos com Deus, nós falamos com Deus. Isso fala de relacionamento. A oração, nós devemos entender que foi o mecanismo espiritual que Deus usou desde os tempos passados, certo? Até então Deus revelar a sua palavra, trazer a sua palavra ao coração dos homens. Assim sucedeu lá no Jardim do Éden, onde Adão e Eva se relacionavam com Deus por meio da fala, por meio do tempo que eles tinham com o Senhor ali no Jardim do Éden para comunhão. Assim, meus amados, é a ferramenta que Deus tem nos dado, tem dado à sua igreja, para que nós possamos manter esse bom relacionamento com Ele. Pois relacionamento sem diálogo não é relacionamento. E aqui é um diálogo numa esfera espiritual, totalmente graciosa para com Deus. Que grande bênção e privilégio você e eu temos aí diante de nós, de realmente estar a cada dia, a cada momento, regando esse relacionamento com Deus por meio da oração. E também, claro, todos nós entendemos que também por meio da palavra de Deus é onde nós nos relacionamos e nos fortalecemos também com o Senhor.
Nós devemos ter a plena certeza e convicção que uma das ferramentas que mantém a vida espiritual saudável dos filhos de Deus, com certeza a oração é uma delas. Justamente é isso que nós devemos dar crédito, é isso que nós devemos realmente confiarmos, meus amados. Nós temos tantas ferramentas como a palavra de Deus é uma delas, certo? Como a adoração, o louvor, a consagração das nossas vidas, são ferramentas que com certeza mantêm a nossa vida espiritual saudável, como servos, como filhos de Deus, mas com certeza a oração é uma delas. Nós precisamos fazer, meus amados, uso desta ferramenta constantemente para que possamos manter a nossa vida espiritual saudável, para a glória de Deus. E eis o tempo oportuno, esse tempo de aperto, esse tempo de dificuldade, esse tempo tão horrendo que ocorre no mundo. A igreja precisa recorrer a esta ferramenta para manter a sua vida espiritual saudável, intacta, para a glória de Deus. O texto que lemos aqui de Atos capítulo 1, versículo 14, ele diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de João, e com os irmãos dele. A primeira parte do versículo nos chama a atenção, porque diz: todos esses perseveravam unânimes em oração. Todos esses amados, após a ascensão de Jesus, eles vão ao templo, ali se reúnem. Você pode ler antes os versos 12 e 13, eles voltam ao pináculo do templo, eles vão àquele lugar, ali se reúnem, ali estão em oração, todos os apóstolos, mas aqui, como o texto mesmo traz para nós, a mãe de Jesus e seus irmãos estavam reunidos nesse lugar específico, a fim de que todos estivessem sendo perseverantes em oração. Podemos considerar que todos estes eram perseverantes em oração para cuidar da saúde espiritual. Todos estes que andaram com Jesus, que viveram com Jesus, que ouviram Jesus, que foram ministrados pelo Senhor Jesus, todos eles entenderam que após a ascensão de Jesus, eles deveriam continuar cuidando, regando, zelando pela vida espiritual. Pois o Mestre não mais estava entre eles no sentido físico, porque ele foi às alturas, ele foi para a eternidade. E agora então os seus discípulos e aqueles que o seguiam deveriam agora cuidar e zelar da sua vida espiritual. Para isto, eles entendiam muito bem que a oração era suficiente, era necessário, era determinante para manter uma saúde espiritual estável, saudável, equilibrada para o louvor e para a glória de Deus. É assim que nós devemos considerar justamente dentro desse contexto, olhando para os versos 12 e 13 do versículo, onde chegamos no versículo 14, porque eles estavam antes reunidos, né? Eles subiram para o cenáculo onde todos estavam reunidos e assim estavam sendo perseverantes em oração. Os apóstolos estavam cuidando da vida espiritual, realmente regando por meio de oração, porque era a ferramenta para ser usado em todo momento e agora de uma forma muito especial na vida deles, porque Jesus tinha sido assunto aos céus. Jesus partiu para a eternidade. E agora eles precisavam cuidar muito bem de suas vidas espirituais. Podemos ainda considerar que todos os filhos de Deus, todos os servos, ok? Olhando para o texto de Colossenses capítulo 2, nos traz uma proposta semelhante para o cuidado da saúde espiritual. E todos nós devemos realmente nos atentar também para a narrativa do texto de Colossenses 4, 2, porque nos traz o mesmo ensinamento de Atos capítulo 1, versículo 14 também. Vejamos então Colossenses aqui 4, 2, que diz o seguinte: perseveravam em oração, vigiando com ações de graças. A primeira expressão do versículo diz: perseverai em oração.
Esses amados colossenses, irmãos em Cristo, estavam sendo perseverantes em oração, vigiando com ações de graça, sendo gratos ao Senhor sobre todas as coisas, não esquecendo de forma alguma a gratidão diante do Senhor. Mas aqui o que nos chama a atenção é que o texto destaca dizendo: perseverai em oração. Irmãos, era a mesma postura que ocorreu em Atos capítulo 1, versículo 14. E é a mesma postura, o mesmo foco, o mesmo ensinamento de perseverar em oração. E mais uma vez, isto diz respeito em perseverar para o cuidado, para o zelo, para poder realmente cuidar de uma forma satisfatória da vida espiritual que Deus nos deu. Cuide da sua vida espiritual usando a ferramenta de oração. Deus nos deu ferramentas. Nem eu nem você podemos dizer que não temos de forma alguma ferramentas para cuidar da nossa vida espiritual, porque temos. Temos a palavra a qual nós estamos sendo ministrados, e mediante esta palavra que está ministrando sobre nós, nos adverte a respeito da ferramenta chamada oração. E precisamos fazer uso da mesma nesse tempo que nós estamos aí vivendo literalmente para a glória e para o louvor de Deus. Usemos essa ferramenta, perseveremos em oração, como esses amados em Atos capítulo 1, versículo 14, todos esses perseveravam unânimes em oração, todos os apóstolos, a mãe de Jesus, Maria e os seus irmãos aqui no texto, todos estavam perseverando em oração, porque subiram ao cenáculo e se reuniram para orarem, buscarem a presença do Senhor. Eles entenderam que assim deveriam fazer e assim o fizeram, e nós devemos entender que precisamos fazer exatamente o mesmo hoje, porque precisamos cuidar de uma forma muito coerente com aquilo que estamos ouvindo da nossa vida espiritual. Mais uma pergunta para o seu coração e para o meu coração. Como está a sua saúde espiritual? Como anda a sua saúde espiritual nesses dias difíceis de total isolamento que todos nós estamos presenciando? Precisamos dar resposta a esta pergunta também. Por fim, meus amados, nesse tempo de isolamento, sem o ajuntamento na igreja para o fortalecimento coletivo através da oração e exposição da palavra de Deus, corremos sério risco de padecermos espiritualmente. Esta é a grande realidade que nós devemos dar uma ênfase. Porque todos nós estamos isolados dentro de casa. Não podemos mais ter o ajuntamento dos santos, dos membros da igreja, no local onde nós nos reunimos para nos fortalecer coletivamente através da oração, através da exposição da palavra de Deus. Não podemos. Então, o lugar onde nós temos reservado para nós hoje é o nosso lar, é a nossa casa, aonde devemos cultivar cada dia, por meio dessas ferramentas, o zelo e o cuidado com a vida espiritual. Porque senão corremos risco, sério risco, de padecermos espiritualmente. Isto é fato. E precisamos cuidar e darmos uma atenção especial para essa realidade. Uma coisa é certa, meus irmãos, se não houver perseverança da nossa parte no cuidado da nossa saúde espiritual, certamente iremos padecer espiritualmente. E eu diria, quantos nesse momento não estão já experimentando a frieza espiritual, o padecer espiritual, porque não estão fazendo uso da ferramenta da oração, da ferramenta da palavra de Deus, da ferramenta da comunhão, da adoração, da consagração da vida para Deus. Quantos dos nossos irmãos espalhados em todo o Brasil ou mesmo em todos os lugares do mundo não estão
lamentavelmente padecendo em suas vidas espirituais, porque não estão observando e trazendo para a sua vida, para o seu contexto, o fortalecimento para a vida espiritual no uso dessas ferramentas. Que possamos fazer uso dessas ferramentas para a glória de Deus, e aqui de uma forma especial no uso da oração. A oração é para todos, a oração é para todos aqueles que são salvos, habitados pelo Espírito Santo. Então o texto diz para nós mais uma vez: todos esses perseveravam unânimes em oração. Aqui em Atos capítulo 1, versículo 14, essas verdades para o nosso coração e para o nosso fortalecimento. E concluo, para que você e eu possamos pensar e refletir como está a nossa saúde espiritual, possamos considerar à luz da palavra de Deus e corrermos atrás daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado para fazermos uso nesse tempo presente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra de orientação, ó Deus, de advertência, de um alerta especial do cuidado que precisamos ter nesse tempo de hoje, onde estamos, Deus, de uma certa forma isolados dentro do lar, sem a comunhão juntos com os amados, ó Deus, na igreja local, para o nosso fortalecimento mútuo, na oração, no estudo da tua palavra. Ó Deus, mas nós oramos para que teu Espírito mesmo nos convença, Senhor, que precisamos cuidar e zelar desse tempo presente da nossa vida espiritual. Para que não possamos padecer, ó Deus, através da mesma. Ó Deus, para que não tenhamos, Senhor, um relacionamento aí, Senhor, de alguma forma, ó Deus, manchado, de alguma forma, Senhor, inibido na tua presença. Em nome de Jesus, nos ajude, nos anime e nos fortaleça pela tua palavra, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, louvor e gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima, pela graça de Deus.